Jesus. De hoje para frente, até o dia 25 de dezembro, nós vamos falar sobre Jesus. E eu quero que você acompanhe esta reflexão sobre Jesus, em especial sobre o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde temos o anúncio feito pelo profeta Isaías, há mais de 700 anos antes de Cristo, sobre o nome do Messias. É algo extraordinário, porque o próprio profeta Isaías, anteriormente, já havia profetizado um nome. Ele disse: o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E quando o profeta Isaías apresentou este nome, Emanuel, ele estava falando sobre a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Daí a palavra imanência, é o Deus participando da nossa vida, é Deus conosco, é Deus no nosso meio. Mas agora, ao anunciar o nascimento de Jesus, o profeta Isaías vai apresentar outro nome. Diz assim o versículo 6 do capítulo 9 de sua profecia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só de lerem esta versão da Bíblia, vocês já percebem o modo como nós, já podem perceber o modo como nós entendemos este nome. Talvez a sua Bíblia não contenha uma vírgula entre maravilhoso e conselheiro. Algumas versões mais fiéis separam essas duas palavras. Outras eliminam essa vírgula e a apresentam como se fossem todos binômios. E esse é o argumento. Já que é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, então a lógica é que seja Maravilhoso Conselheiro, ou seja, binômio. Só que se vocês prestarem atenção, para seguir esse raciocínio, não deveria ser Maravilhoso Conselheiro, mas sim Conselheiro Maravilhoso, porque nos três binômios seguintes, o adjetivo vem depois: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas quando se trata do primeiro, maravilhoso vem antes de conselheiro. Exatamente porque no caso do primeiro, não é um binômio, mas são dois nomes: maravilhoso e conselheiro. Há inclusive quem entenda que seja um único nome, maravilhoso, e as demais expressões componentes deste nome. Porque é maravilhoso, é conselheiro. Porque é maravilhoso, é Deus forte. Porque é maravilhoso, é Pai da eternidade. E porque é maravilhoso, é o Príncipe da paz. A palavra maravilhoso, os brasileiros que somos aqui, podemos ler no hebraico, por coincidência do destino, é a palavra Pelé. E o significado da palavra Pelé no hebraico, olha que coisa interessante, é único, genioso, singular, prodigioso. E se a gente circunscrever a análise no futebol, Pelé foi tudo isso no futebol. Mas estava longe de ser único, longe de ser eterno, e longe de ser Deus, como quis a presunção
do título do filme que trata da sua biografia. Foi apenas um homem limitado. Mas a palavra maravilhoso é isso, único, exclusivo, sem réplica, sem repetição, inigualável, destacado, singular. Então, o profeta Isaías estava dizendo: o seu nome será único, por isso, a único que é digno. O seu nome será destacado, o maior destaque sobre ele. O apóstolo Paulo diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, único. Então, esta noite eu quero, durante alguns minutos, falar sobre Jesus maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não é apenas mais um personagem da história. Não é apenas mais um pensador, mais um filósofo, mais um inspirador de vida, mais um líder carismático, mais um engajado em causas nobres. Não. Além de tudo isso, ele é maravilhoso. Ele é absolutamente único e inigualável. E nós temos duas estradas para percorrermos no estudo desta maravilhosidade em Jesus, ou seja, a maravilhosidade de Deus encarnada no Filho, em Jesus Cristo. Primeira é a estrada da história. A história de Jesus é uma história maravilhosa. É a história de alguém maravilhoso. Vejam os irmãos, ele foi, o seu nascimento e a sua vida foi profetizada, foi anunciada antes dele nascer, não apenas o fato do seu nascimento, mas o seu nome, a sua missão, o seu ministério, o seu suplício e toda a essência da sua vida. Tudo que Jesus foi e experimentou, de alguma forma foi profetizado séculos e séculos antes dele nascer. Isso é simplesmente maravilhoso. Mas o seu nascimento, não apenas o anúncio dele, o seu nascimento foi maravilhoso. As biografias que temos de Jesus, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, cada um assinado por um dos seus discípulos, nos dão conta de que Jesus não nasceu de uma união normal e natural entre um homem e uma mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, e isto é maravilhoso. Mas não só o seu nascimento, o seu crescimento também. Lucas, o evangelista, disse que Jesus conseguia crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Ao mesmo tempo, ele coordenava e equilibradamente crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens, e isto é maravilhoso. Mas ainda sobre o seu crescimento, a Bíblia relata que com 12 anos de idade ele foi ao templo e conversava com os doutores da lei do templo, e não apenas conversava, irmãos, mas debatia com eles e discutia com eles, e aqueles doutores se viam em maus lençóis com as indagações de Jesus com 12 anos de idade, e isso é extraordinariamente maravilhoso. Mas além disso, o ministério de Jesus foi maravilhoso. É simples, é só você ler o Evangelho. Você começa a ler o Evangelho e presta atenção na palavra Jesus. Presta atenção nisso. Há, inclusive, uma versão da Bíblia, uma edição da Bíblia, que traz tudo que tem a ver com Jesus em letra vermelha.
Vai lendo o Evangelho, mas preste atenção cada vez que aparecia a palavra de Jesus. Você vai notar uma coisa: cada vez que Jesus entra em cena, algo maravilhoso acontece. Estava acontecendo tudo normal, Jesus chegou, algo acontece. Estava lá uma festa de casamento, tudo bem, até Jesus chegar. Jesus chegou e aquela simples festa de casamento em Caná da Galileia se transformou no palco para a primeira maravilha feita por Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Ele chega e algo maravilhoso acontece. O mudo fala, o coxo anda, o cego vê, o paralítico começa a correr. Sabe, a mulher com fluxo de sangue é curada, a prostituta é perdoada, porque ele chega e algo extraordinário acontece. O ministério dele implica em maravilhas. Ele é maravilhoso no ministério. As multidões corriam atrás dele. A Bíblia relata, inclusive em Mateus capítulo 5, que as multidões começaram a apertá-lo, a oprimi-lo. Ele teve que entrar num barco e se afastar da praia e da água dentro do barco. Ele ministrava as multidões na praia, porque ele era maravilhoso. O seu ministério foi maravilhoso. Mas também, irmãos, a sua morte foi maravilhosa, porque muitos morriam, muitos eram sentenciados, muitos eram condenados, e muitos eram condenados à morte de cruz. Mas ele foi julgado injustamente, condenado injustamente, levado ao martírio injustamente, sacrificado na cruz injustamente, zombado injustamente. E há uma expressão no Evangelho de Lucas que nos dá conta de que as pessoas se dirigiam até o Gólgota para assistirem aquele espetáculo que estava acontecendo ali na cruz. 3 cruzes no Calvário, 2 malfeitores, um de um lado, outro de outro. Mas o que atraía as multidões para o Calvário naquele dia era aquele que estava na cruz do meio, porque ele não era mais um malfeitor, porque ele não era merecedor daquela condenação, porque ele não era digno daquela sentença. Ele estava ali cumprindo a missão dele, ele estava ali cumprindo o papel dele, ele estava ali em obediência ao Pai, ele estava ali por amor a você e por amor a mim, e a morte dele foi maravilhosa. Porque se não fora a sua morte na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui, irmãos. Eu só estou aqui e você só está aqui porque Jesus morreu naquela cruz. Maravilhosa morte em nosso lugar. Bendita cruz de Jesus. Foi horrenda, foi. Dolorosa também. Terrível do ponto de vista do suplício humano, sem dúvida. Mas do ponto de vista do plano da salvação de Deus para a humanidade, a morte de Cristo na cruz foi maravilhosa. O diabo tentou evitá-la, tentou Jesus, tentou dissuadi-lo do Calvário. Tá bom o que você já fez, você já pregou, você já ensinou, não precisa morrer. Se você é mesmo filho de Deus, disse aquele malfeitor ao lado de Jesus, usado por Satanás, desce da cruz, mas ele não desceu da cruz. E ele não desceu da cruz por amor a mim e por amor a você. Responda-me, a morte dele foi ou não foi maravilhosa? Maravilhosa. Mas não só a morte dele. Ao terceiro dia, meus irmãos, os evangelhos nos dão conta que aquelas mulheres foram ao sepulcro pela manhã e constataram que o corpo de Jesus não estava ali. Eles tiveram uma visão.
E na visão uma pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E o túmulo estava vazio. A pedra foi removida. E Jesus, meus irmãos, de uma maneira extraordinária, reviveu, venceu a morte, ele ressuscitou, e isto é maravilhoso. Ele está vivo. Não é uma história não é um conto, não é uma ficção, não é um personagem engendrado pela mente humana. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi condenado, sentenciado, vitimado no Calvário, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, estava absolutamente vivo. Ele aparece para os seus discípulos. Tomé não estava presente. As pessoas digam: Tomé, o Senhor vive. Tomé, o Senhor está vivo. Tomé, o Senhor ressuscitou. E Tomé diz: se eu não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, de modo algum hei de crer. Ele acaba de falar, o Senhor Jesus está ao lado dele. E Jesus diz: Tomé, porque você viu, você acreditou, mas felizes são aqueles que não viram e acreditaram. Ele está vivo. Dizem os evangelhos, meus irmãos, que por um espaço de 40 dias, pense nisso, por um espaço de 40 dias, é muito interessante isso, meus irmãos, porque é um paralelo entre os 40 dias depois da morte e os 40 dias no deserto. Foi tentado 40 dias, mas agora, durante 40 dias, ele começa a aparecer para os seus discípulos. 2 deles estavam no caminho de Emaús. Jesus vai caminhando no meio deles, se revela quando eles partem o pão em casa, e um vira para o outro e fala assim: você não percebia como que o nosso coração ardia quando ele nos anunciava as Escrituras? E voltaram correndo para Jerusalém e disseram: o Senhor está vivo. E os apóstolos disseram: é verdade, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, Jesus está vivo, e isso é maravilhoso. O nosso Deus não está morto. O Jesus para quem oramos, em nome de quem oramos, não está morto. Não se pode falar de restos mortais de Jesus, inexistem. Ele está vivo. Ele está aqui agora. Ele está aí do seu lado agora. Não importa a sua dor, não importa o seu dilema, não importa o seu problema, não importa as besteiras que você fez na vida, não importa os pecados, não importa os equívocos, não importa os erros, não importa nada. Ele está aqui vivo do seu lado para te amar, te perdoar e te dar vitória. E querida igreja, o fato de Jesus estar aqui agora, pronto para perdoar, para abençoar, para curar, para libertar, pronto para transformar vidas, é algo maravilhoso. Maravilhoso. Você visita as regiões do mundo onde ídolos foram construídos, e sempre há um túmulo, e sempre se fala de restos mortais, e sempre se fala de vultos em corpos embalsamados, mas ninguém pode falar de Jesus. Porque Ele está vivo. Mas não apenas a sua ressurreição, meus irmãos, mas a Bíblia diz que quando acabaram esses 40 dias, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e olharam para o céu e viram Jesus subindo. Jesus estava sendo assunto aos céus.
era a sua ascensão. E os olhos paralisados, acompanhando Jesus subindo, as conclusões, visitando as mentes. Não foi a cruz que colocou um ponto final na vida dele. Não foi o túmulo que encerrou a sua trajetória. Profeta Isaías, 7 séculos antes de Cristo, o seu governo não terá fim. Jesus vai subindo. O Senhor se manifesta, mais uma vez com uma pergunta. Este que sobe maravilhosamente para o céu, este que agora vocês podem ver a ascensão, vai vir de novo aqui. E meus irmãos, o fato de Jesus ter sido assunto aos céus, sob os olhares da sua igreja, é algo maravilhoso quando percebemos a promessa da sua segunda vinda. Ele vai vir de novo aqui. Meus irmãos, Jesus nasceu, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus sem intervenção humana. Deus o guindou aos céus. Glória a Deus. Ele virá uma segunda vez aqui. Mas atenção, não virá mais para salvar, não virá mais para buscar o que estava perdido. Ele virá para levar consigo a sua igreja. E está vivo para subir com Jesus, ou está morto para ressuscitar e subir com Jesus. Vai ser a experiência mais maravilhosa que a igreja há de experimentar. Por isso, maravilhoso é separado de conselheiro, porque a história de Jesus nos mostra que ele é maravilhoso. Mas a outra estrada, a estrada da teologia, que nos mostram 3 coisas, simples também, mas profundamente importantes. Primeiro, a natureza de Jesus era maravilhosa. Ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Como homem tinha sede, se cansava, chorava. E como Deus perdoava pecados, escrevia nomes no livro da vida e operava maravilhas. Era 100% Deus e 100% homem, e não há mente humana capaz de explicar este mistério. Sabe por quê? Porque a natureza de Jesus era e é maravilhosa. Mas também os seus ensinos. Quando ele abria a boca para ensinar a igreja, o que Jesus ensinou, e está registrado nas Escrituras, o que ele ensinou é maravilhoso. Há inclusive um autor que faz um paralelo da sabedoria de Salomão com os ensinos de Cristo, e destaca aquele episódio
na vida de Salomão, quando ele vai julgar entre duas mães de quem era a criança, e ele faz aquele gesto extraordinário, pega uma espada, corta no meio, e a mãe verdadeira se manifesta, diz: não, não mate essa criança, então você é a mãe verdadeira, e todo mundo começa a exaltar a sabedoria de Salomão, porque poupou a vida da criança e desvendou a mãe verdadeira. E no paralelo com os ensinos de Jesus, ele abria a boca, ele olhava ao redor, e ele extraía de uma simples flor, de um simples rio, de uma simples criança, lições capazes de salvar a vida da humanidade. Ele era maravilhoso nos seus ensinamentos. O principal dos seus sermões, registrado em Mateus capítulo 5 ao 7, conhecido como Sermão da Montanha, quando Jesus termina de pregar, quando ele conclui o sermão, Mateus faz o seguinte registro, lá no capítulo 7, no final: e tendo dito essas coisas, todos ficaram maravilhados, porque ele não falava como os escribas, mas ele falava com autoridade. O ensino de Jesus era maravilhoso, não era um ensino frio, desconectado da vida, não era um ensino teórico, não era um ensino acadêmico, era um ensino que tinha a ver com a vida, que sempre trazia um desafio de vida. Atenção, cristianismo é teoria, igreja não é religião. Não adianta vir ao templo, não adianta cantar os hinos, se você não estiver disposto a viver o evangelho na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, quando você dá a sua palavra, no modo como você honra, na sua integridade. Cristianismo é vida. Jesus ensinou isso. Ser cristão é viver Cristo no dia a dia. Não se engane e não deixe ninguém se enganar. Trabalhar para Deus não te levará para o céu. Estar ligado à fé não te levará para a eternidade com Deus. O que atesta que você é um cristão genuíno é o seu esforço verdadeiro, autêntico, de imitar Jesus e de não fazer nada que você entenda que Jesus não se agrada ou não faria. Não é teoria, não é uma coleção de livros para decorar e aprender a seita. É reproduzir no dia a dia, por mais difícil que seja, se esforçar para reproduzir no dia a dia a vida de Jesus. É ser cristão dentro de casa, é ser cristão com os vizinhos, é ser cristão no trabalho, é ser cristão nos negócios, é ser cristão em qualquer momento, em qualquer lugar. Ele era maravilhoso quando ensinava, porque aquela mulher foi surpreendida em adultério. João capítulo 8, trouxeram aquela mulher, humilharam publicamente, ela estava exposta, desprotegida, com muita gente com pedras pesadas nas mãos, só esperando um sinal para lançarem sobre ela. Pai Jesus estava escrevendo algo na areia, meus irmãos. Eu não sei como é que vai ser lá no céu, mas se tiver perguntas e respostas lá, eu vou perguntar: Senhor Jesus, o que o Senhor escrevia naquela areia? Eu li um opúsculo, alguns anos atrás, de um piedoso que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. Ele dizia que, na visão dele, Jesus se abaixou e começou a escrever o nome de cada pessoa ali na areia, e do lado o nome do pecado. E bastou ele escrever o primeiro, um dia foi embora. A Bíblia não fala isso. Mas uma coisa, eu me atrevo a insinuar: quando aquelas pessoas com as pedras nas mãos viram Jesus levantar-se de escrever na areia, olhar para eles e dizer: aquele que não tem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mesmo que Jesus não tenha escrito o nome deles na areia, o Senhor tocou em suas consciências, e eles aprenderam que cristianismo não é
um julgando o outro. Cristianismo não é um acusando o outro. Cristianismo não é um apontando o erro do outro. Cristianismo é todo mundo igualzinho, humilde aos pés de Cristo. Isso é cristianismo. E isso, meus irmãos, isto é maravilhoso, porque o mundo não precisa de religião. Já tem religião demais no mundo. O que o mundo precisa é de cristianismo. É da vida de Cristo na nossa vida, dia após dia. Mas além dos seus ensinos, os seus feitos eram maravilhosos. Os seus atos eram maravilhosos. Ele podia dizer assim para um homem cego: comece a ver. E ele começaria. Mas ele faz diferente. Ele cospe no chão. Ele faz uma lama com aquele cuspe, com aquela saliva. E ele passa aquela lama nos olhos daquele cego. E diz: vai lá e lava-te no tanque. E se apresente ao sacerdote. Sabe? Isso é maravilhoso, porque ele diz: olha, eu estou fazendo algo aqui que a religião dos homens vai testemunhar, que os médicos aqui vão testemunhar, que as pessoas que te conhecem aqui, sabem o quanto tempo você é cego, vão testemunhar, e todos vão saber. Agora só um detalhe, você não precisa falar para ninguém que fui eu que fiz isso com você. E as pessoas perguntam para aquele homem: quem te curou? E alguém ensaiou uma poesia que era mais ou menos assim: quem ele era? A resposta do cego, ex-cego. Quem ele era, eu não sei. Realizou o meu maior desejo. Só uma coisa eu posso falar: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Glória a Jesus. Como era o seu rosto? Eu não sei. Mas eu estava perdido e agora meu nome está escrito no livro da vida. Como é o seu aspecto físico? Eu não sei, mas o meu casamento estava acabado e foi restaurado. Como é o tom da sua voz? Era grave, agudo? Eu não sei, mas eu sei que o câncer estava acabando com a minha vida e eu fui curado. Quem ele era? Eu não sei. Cumpriu meu maior desejo. Só uma coisa posso dizer: eu era cego e agora eu vejo. Os atos de Jesus eram atos e são atos maravilhosos. Além da natureza de Jesus, da história maravilhosa, da natureza maravilhosa, dos ensinos maravilhosos e dos feitos maravilhosos, meus irmãos, a proposta de vida de Jesus é simplesmente maravilhosa. Que proposta é essa? João capítulo 11, capítulo 28, versículo 11. Vinde a mim, todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu estou sobrecarregado de preocupação, eu tenho alívio. Eu estou estressado, eu tenho alívio. Eu estou com sentimento de culpa, de muitos erros e pecados, eu tenho perdão e alívio. Eu estou oprimido, eu tenho alívio. Eu estou enganado, iludido. O diabo conseguiu me enganar, me enredou com suas mentiras e eu comecei a mentir também. Eu estou perdido. Não, você tem alívio em Jesus. A proposta de Jesus é maravilhosa. Ela é inclusiva. Vinde a mim todos. Ninguém está de fora. Não importa se é branco ou se é negro, se é douto ou se é inculto, onde mora, como vive, se tem dinheiro ou nem um tostão, não importa. Vinde a mim todos que se sentem sobrecarregados, que se sentem cansados, eu vos aliviarei. Eu vou fazer algo extraordinário no coração de vocês. O profeta Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, porque tem uma história maravilhosa, porque a sua natureza é maravilhosa,
porque os seus ensinos são maravilhosos, porque os seus atos são maravilhosos e porque a sua proposta para você e para mim é uma proposta maravilhosa. Rejeitar Jesus é rejeitar as maravilhas de Deus. Aí, o segundo nome faz sentido, porque é esse Jesus maravilhoso que quer ser o seu conselheiro, que quer guiar você, que quer aconselhar você, que quer ajudar você, que quer tutoriar você, que quer mentorear você, que quer ser o seu coach, que quer andar com você e quer ensinar você. E você pode confiar nele, porque ele é maravilhoso. Abaixe sua cabeça. Por favor, onde você está, feche seus olhos. Eu queria sugerir a você que simplesmente pensasse em Jesus. Esse Jesus maravilhoso que está aqui agora. Que você não conversasse, que você procurasse não se movimentar, mas agora que você simplesmente pensasse como é maravilhoso esse Jesus. E como é verdade tudo que tem sido anunciado aqui nas Escrituras Sagradas. Eu preciso deste alívio. Se Jesus me propõe hoje alívio, eu preciso deste alívio. Na minha alma, no meu coração, na minha mente, na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, nas minhas tratativas. Eu necessito de alívio. Por favor, não pense em ninguém. Não pense no seu marido, no seu filho, no seu pai, no seu amigo, no seu vizinho. Pense em você agora. Querido, querida, a proposta de Jesus é maravilhosa. É simples assim. Você entrou aqui sobrecarregado e pode sair daqui aliviado. E o segredo é Jesus. Esse Jesus que nós cantamos e vamos cantar de novo daqui a pouco. Esse Jesus que é o único digno de receber toda a nossa adoração. Esse Jesus que é o Rei dos Reis. Esse Jesus que nós não podemos ver, mas sabemos que Ele é real. Ele está aqui do seu lado. Pastor, eu preciso do alívio de Jesus. Se esse é o seu caso, onde você está, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu preciso, pastor, do alívio de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Mais alguém? Só levantar. Deus abençoe. Levante abaixo. Deus abençoe. Mais alguém? Eu preciso do alívio de Jesus. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Alguém mais? Eu preciso desta proposta da minha vida. Eu preciso que Jesus opere no meu coração. Eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado. Eu preciso que Jesus, eu tenho ouvido tantos conselhos, tanta gente falando, eu acho isso, eu penso isso. Eu quero um maravilhoso me aconselhando. Eu quero ser aliviado nesta noite. Alguém mais? Levante sua mão e abaixe em seguida. Se você não levantou ainda, faça isso agora. Eu preciso, pastor, ore por mim. Eu preciso do alívio de Jesus. Deus abençoe, filho. Há mais alguém? Deus abençoe, filho. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Tão sério esse momento. Tão importante esse momento. O Jesus maravilhoso está aqui. Ele está aqui te fazendo uma proposta maravilhosa. Você venha até mim sobrecarregado, estressado, sobrepesado, angustiado, sofrido, culpado, sem encontrar saída para o seu problema, e eu injeto paz, perdão, graça, alegria e alívio no seu coração. Só o Cristo maravilhoso pode te dar esse alívio. O pastor pergunta pela última vez nessa noite: há alguém mais no nosso meio nesta noite que, tendo ouvido a palavra de Deus, entende que precisa desse alívio,
Se você não se manifestou ainda, levante agora uma de suas mãos e abaixe em seguida. É a última vez que eu pergunto, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero incluir você nessa oração. Há mais alguém? Deus abençoe, graças a Deus. Há alguém mais? Deus abençoe, filha, graças a Deus. É a última vez, alguém mais? Só levantar a mão e abaixar em seguida. Nós vamos orar. Abaixe sua cabeça. Eu queria que todos agora, todos, sem exceção, baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Mas as pessoas que levantaram as suas mãos, somente elas, por favor, olhem para mim agora. As demais continuem em oração, por gentileza. É um tempo muito especial, que requer a oração de todos. Quem levantou o braço, olhe para mim. Todos que levantaram o braço, sem exceção, olhe para mim. Eu quero dar uma palavra para você. Deus não faz nada em vão, e nem sem propósito. Ele trouxe essa palavra nesta noite para cuidar da sua vida, para tratar com a sua vida. Pastor, eu não levantei o meu braço, mas foi por mero constrangimento. Eu também quero esse alívio. Olhe para mim, se é o seu caso, mesmo que você não tenha levantado o braço, porque essa palavra é para todo mundo que aí no coração se abriu para receber esse alívio. Olhe para mim agora. Os demais fiquem em oração. Deus não faz nada à toa e sem propósito. Se Ele trouxe você aqui nesta noite, se trouxe essa palavra para você nessa noite, é porque através dessa palavra Ele quer tratar com você, Ele quer trabalhar na sua vida e no seu coração. Então nós vamos orar por você. Todos vocês que levantaram a mão, ou mesmo que não levantou, mas está olhando para mim agora, onde você está no seu lugar aí, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você. Vamos fazer uma oração por você. Pode ficar em pé, todos que levantaram a mão, sem exceção, ou mesmo que não tenham levantado a mão, mas querem o alívio de Deus, fique em pé e não se assente. Agora, meus irmãos, eu quero dar uma palavra pastoral, uma palavra de pastor com a autoridade que o pastor tem, dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero conclamar a igreja que está aqui presente nesta noite. Eu quero pedir que todos os irmãos e irmãs olhem ao seu redor, olhem perto de você, e se houver alguém em pé, que você se levante do seu lugar e fique ao lado desta pessoa, para ninguém ficar em pé sozinho. Ajudem o pastor aí, rapidamente. Todo mundo trabalhando agora, toda a igreja. Não fique intimidado, querido, é o seu ministério. É hora de Deus usar você. Olhe lá atrás, tanta gente lá precisando, aqui à minha direita, tanta gente. Precisamos de todos que possam se levantar agora para dar apoio espiritual. Só ficar do lado, dizer, eu vou ficar do seu lado aqui para te dar apoio espiritual. Tem mais gente aqui precisando. Ninguém sozinho. Me ajudem, se levantem. Mais gente, isso aí. Ninguém sozinho. Agora eu vou pedir você que se levantou para dar esse apoio espiritual, enquanto nós cantamos o cântico, que você possa trazer essas pessoas aqui à frente. Os pastores vão estar aqui para receber. Nós vamos orar por você e vamos ter um tempo de clamor e de oração. Deus coloca no meu coração para a gente levantar um clamor nesta noite em favor dessas pessoas que levantaram as suas mãos, que vieram à frente. Pode trazê-las aqui.